Bom dia, irmãos. Para a nossa meditação de hoje, vamos estar utilizando o Salmo de número 109. Salmo de número 109. E vamos usar este salmo então para falar um pouco sobre inimizade. Eu sei que inimizade não é uma palavra muito bonita, porque por inimizade nós estamos nos referindo ao desconforto de sermos injustamente considerados e tratados como inimigos, às vezes até por coisas que nós nem fizemos. Então não é uma palavra muito bonita, mas apesar da palavra não ser muito agradável, nós vamos estar utilizando inimizades, esse assunto, para falar como nós podemos lidar com as inimizades. Porque é um fato, de tempos em tempos temos que lidar com situações de inimizade, de desconforto. Lidar com pessoas que talvez estejam nos tratando desta maneira, como seus inimigos. E aí, como podemos lidar com estas pessoas? Como podemos resolver a situação? O que nós podemos fazer como cristãos tementes a Deus? Bem, vamos ver neste salmo o exemplo de Davi. Porque o rei Davi estava enfrentando uma situação muito difícil. Pela descrição do próprio salmo, de tudo que ele estava enfrentando, acompanhe aí comigo os versos de 1 a 4. Você vai ver que a situação não era fácil. Era complicado. Muitas pessoas se levantando ao seu redor como seus inimigos. Olha como começa esse salmo. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram meu bem com o mal, o amor com o ódio. Irmãos, olha o que Davi está dizendo. A situação é complicada. Pessoas a quem ele amava parece que agora se levantaram contra ele. E olhando então para esse salmo e até meditando, puxa, que momento isso aconteceu, embora não haja aqui uma definição da data, no momento histórico em que Davi passou por tudo isso, é fácil pensar e associar estas palavras de Davi, este momento difícil que ele estava passando, com 1 Samuel 15, 16. Naquela ocasião, em 1 Samuel 15 e 16, o rei Davi se viu obrigado a fugir, deixar o seu reino, e ele teve que passar por tudo isso por causa da traição do seu filho Absalão. Absalão reuniu o povo, se levantou como um líder e marchou contra Jerusalém para botar o seu pai para fora, para evitar o confronto. Então Davi reúne os seus homens e foge, ele sai. Ele não queria um conflito desnecessário com seu filho. Ele preferiu fugir. E assim que Davi sai da cidade, batendo em retirada, ele se depara com um servo que vem lhe contar uma história que deixa ele ainda mais abatido, mais triste. Como se a traição do seu filho não fosse suficiente, veio este servo para lhe dizer que Mefibosete, o filho de Jonatas, aquele a quem ele amava como se fosse a sua própria alma, aquele que ele acolheu e tratou como se fosse seu próprio filho, havia participado dessa conspiração. Não sabemos se isso é verdade. Pelo que vemos em outras passagens, isso não aconteceu, mas até o momento Davi não sabia. Então para ele já era algo que aumentava ainda mais a sua tristeza. Eu não sei se você já se sentiu assim, traído por alguém que você ama. Se já, então você sabe exatamente o que Davi estava sentindo. A tristeza que estava tomando conta da sua alma. Imaginar que pessoas a quem ele amou tanto estava tratando ele com ódio, pagando o bem com o mal, o amor com o ódio. Essas são as palavras do rei Davi, que expressam bem o que ele estava sentindo naquele momento.
Só isso já seria suficiente para trazer uma dor muito grande para o coração de qualquer um. Mas não era tudo. Ao sair da cidade cabisbaixo, desapontado, abatido, deprimido, o rei Davi ainda se depara com um homem raivoso, que vai seguindo a ele pelo caminho, atirando pedras, esbravejando, espraguejando, amaldiçoando, acusando. O rei Davi foi acusado de coisas que ele não fez, tais como usurpar o trono e de estar recebendo agora o justo castigo por algo que ele fez, quando ele de fato não fez. A atitude foi a atitude rebelde do seu filho que promoveu todo esse mal-estar. Não foi algo que Davi fez. Então, naquele momento, o rei Davi estava enfrentando a ingratidão, a traição, a injustiça, a calúnia, a difamação. E eu pergunto, como é que você se sentiria se algo desse tipo estivesse acontecendo com você? Eu acredito que você faria o mesmo que Davi. Clamaria a Deus com a mesma intensidade que Davi clamou aqui. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Versículo 6. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado e tido como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro seu encargo. Fiquem órfãos seus filhos e viúva, a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas das suas casas. De tudo que tem, lance mão o usuário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tem misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extingua o seu nome. Lá na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição? Ela o apanhe. Não quis a bênção? Aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos, como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, como o cinto com que se cinge. Tal seja a parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Imagina como Davi foi severo aqui. Ele estava angustiado, atribulado, e aqui ele está derramando o seu coração diante de Deus e dizendo: Senhor, esse era o desejo da minha alma. Que todo este mal acometa quem está me tratando desse jeito, de forma ingrata, injusta, caluniosa. E talvez, olhando para esses versos de 6 a 20 que nós acabamos de ler, você seja levado a pensar, como muitos, que este é um salmo imprecatório, que Davi está apenas aqui neste salmo amaldiçoando os seus inimigos. Não. Este salmo também nos mostra como Davi lidou com toda essa inimizade. E é isso que importa para a gente nessa manhã. O exemplo de Davi, de como ele lidou com toda essa diversidade, com todos esses inimigos que se levantaram contra ele neste momento difícil. O que fez Davi? E eu vou enfatizar que isso é importante para nós hoje, porque constantemente nós enfrentamos situações parecidas. Somos traídos por pessoas próximas, surpreendidos ao saber que pelas nossas costas estão denegrindo a nossa imagem. E não tem nada mais triste do que ficar sabendo que somos julgados e condenados por pessoas que nem nos conhecem, que acabam tomando um julgamento ou fazendo um julgamento a nosso respeito por meio daquilo que ouviram de outras pessoas,
sem nunca se darem ao luxo ou ao trabalho de nos conhecer pessoalmente. Essa realidade é triste, mas é um fato. Se você ainda não passou, você vai passar por situações como esta. Então, diante deste fato, como nós podemos lidar com essas situações? O que nós podemos fazer quando estivermos enfrentando inimizades? A princípio, vou dizer para você: siga o exemplo de Davi. O que ele fez? O que Davi fez? A primeira coisa que Davi fez foi, ele orou. Ele orou. Versículos de 1 a 4. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Já começa com uma expressão de alguém que está buscando a face de Deus, orando ao Senhor. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Davi está explicando tudo o que está acontecendo para Deus. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Você notou o que Davi disse aqui no finalzinho do versículo 4? Eles me hostilizam, me tratam mal. Eu, apesar disso tudo, oro. Apenas oro. Davi, nesse ponto em especial, ele expressa o seu hábito de orar, mas não orar por ele mesmo, mas sim por seus inimigos. E aqui está a diferença. Talvez você diga: eu também oro quando passo por situações difíceis, quando lido com problemas com outras pessoas. Mas será que você ora pela pessoa ou ora por você mesmo? Davi orava por seus inimigos. Davi colocou em prática na sua vida aquilo que mais tarde nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 28, ou em Mateus, capítulo 5, 44, onde ele diz: orai pelos que vos caluniam. Ou em Mateus 5, 44, orai por aqueles que vos perseguem. É muito natural, quando nós enfrentamos o que Davi enfrentou, a gente intensificar a oração por nossas vidas. Mas dificilmente nós fazemos o que Davi fez. Dificilmente nós fazemos o que Jesus ensinou: orar pelos nossos inimigos. Orar não pelo castigo de Deus, mas orar para que Deus os abençoe. Abençoai os que vos maldizem. Abençoai, não amaldiçoeis. É o que está lá em Romanos, capítulo 12, se não me falha a memória, versículo 14. Precisamos orar pelos nossos inimigos para que Deus abençoe suas vidas, para que Deus os ilumine, abra os seus olhos, para que Deus lhes dê sabedoria, para enxergar e entender que nós não somos seus inimigos. Nós não estamos aqui para lutar contra carne e sangue. Estamos aqui para lutar contra as potestades nos ares, em favor inclusive da alma deste que agora se põe como nosso inimigo. Precisamos orar para que Deus os guarde de passar pelo que nós estamos passando, mesmo que eles sejam os responsáveis. Porque se é uma situação desconfortável para nós, por que vamos desejar o mesmo para o nosso próximo? Não podemos. Não podemos. Então, o exemplo de Davi, a maneira como Davi lidou com tudo isso, nos ensina que quando você estiver sendo traído, injustiçado ou caluniado, você deve orar, como fez Davi, como fez Jesus Cristo pelos seus discípulos, inclusive por Judas,
quando entregou para ele o bocado molhado, dizendo: Judas, você é importante para mim. Ore e peça a Deus para abençoar os seus inimigos. E se as suas orações, e se as nossas orações não forem suficientes para ajudar a lidar com essa inimizade, para transformar inimigos em aliados, então siga o exemplo de Davi. O que ele fez? Ele orou, mas ele também amou. As expressões usadas aqui por Davi, nos versos de 3 a 5, mostram o quanto ele os amou. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Não dei motivo para isso, é o que ele está dizendo. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro por eles. Davi continuava amando os seus inimigos, orando por eles, e eles estavam tratando de forma hostil. Pagaram-me o bem com o mal. Davi já havia perdoado seu filho, já havia trazido de volta para sua nação, acolhido seu filho, e mesmo assim ele permaneceu mantendo o ódio, o rancor dentro do seu coração. Então Davi não tinha culpa. Davi não tinha culpa do que estava acontecendo. Mefibosete ele acolheu como um filho, alimentou, tratou como se fosse seu filho, não filho de Jonatas, aquele a quem ele amava. Mas pagaram o bem com o mal. O amor que Davi havia dado com ódio. E mais uma vez notamos que Davi praticou exatamente aquilo que Jesus havia ensinado. Mateus capítulo 5, 43 a 48 fala sobre isso, mas eu quero ler com vocês Lucas capítulo 6, versículo 27 a 36. Diz assim: Digo, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aqui está a receita, e aqui estão as atitudes que Davi estava seguindo, o exemplo que ele nos deixou de forma prática. Ele estava amando os seus inimigos. É nosso dever amar nossos inimigos, e é no amar aos nossos inimigos que vamos mostrar ao mundo que nós somos diferentes, que somos de fato filhos do Altíssimo, perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Aquilo que nós queremos que os homens nos façam, se queremos ser respeitados, amados, precisamos agir e tratá-los exatamente assim. Romanos capítulo 12, como eu já havia mencionado, ainda complementa esse pensamento, essa ideia. Abençoai, versículo 14, os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Não vamos revidar. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, na prática, ame o seu inimigo. Ame orando, ame abençoando, ame respeitando, ame ajudando. Mesmo que a pessoa muitas vezes não saiba ou não reconheça, ame. E se isso não funcionar, então faça como o rei Davi. O que ele fez? O que ele fez se a oração e o amor não funcionou? O que ele fez? Ele entregou. Se você tem orado e amado e nada disso tem funcionado, então, meu irmão, deixe nas mãos de Deus. Foi exatamente o que fez o rei Davi. Os versículos 21 do Salmo 109 até o versículo 29, de 21 a 29, mostra que foi exatamente o que ele fez. Mas tu, Senhor Deus, age por mim. Lembra, o desejo dele é que os inimigos fossem destruídos, que eles recebessem exatamente o agravo que estavam fazendo, fossem exterminados da face da terra. Esse era o desejo do coração de Davi. O pensamento dele é que eles deveriam ser tratados exatamente assim, de forma severa, rigorosa. E até por isso muitos acreditam que ele estava aqui rogando uma praga. Era uma oração imprecatória, onde ele está desejando o mal para os seus inimigos. Mas aí chegamos nesse verso de 21 a 29 e notamos que o que ele está tentando dizer é: Senhor, eu fiz aquilo que pude. Se não querem o bem, então o que eu posso fazer? Foi considerando isso então que Davi decidiu deixar o resultado final nas mãos de Deus. Tal seja, versículo 21, mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque grande é a tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoe eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Sua confiança no julgamento perfeito de Deus pode ser visto nos dois últimos versos desse texto que nós já lemos.
Muitas graças darei ao Senhor, com os meus lábios louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Pense nisso, que exemplo nos deu Davi. Haverá muitos momentos, no meio de conflitos, que o melhor, ao invés de ficar trocando acusações, é deixar tudo nas mãos de Deus. O melhor é deixar tudo nas mãos de Deus. Não adianta. Você tem orado, você tem amado, e se nada disso tem funcionado, então deixe nas mãos de Deus. Deixe. Entrega por completo. Senhor, não vou mais lidar com essa situação. A partir de agora, está tudo em tuas mãos. Não revide, irmão. Não discuta. Não perca mais o seu tempo. Você não precisa se desgastar e nem promover desgaste no seu relacionamento com outras pessoas. Se você orou, amou e nada funcionou, as injustiças, acusações e calúnias continuam, então deixe nas mãos de Deus. O nosso dever, segundo Romanos 12, 21, é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não deixe o mal vencer na sua vida. Não participe, não se envolva com o mal. Faça aquilo que é certo. Para agradar a Deus, faça aquilo que é certo. O que é o certo? Como fazer o certo? Faça como Davi. Quando estiver lidando com inimizades, faça como fez o rei Davi. Ore, ame, e o que estiver além do seu alcance, porque no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Então, o que estiver além do seu alcance, entregue nas mãos de Deus. Siga o exemplo de Davi. Eu quero terminar a meditação de hoje com essa frase: siga o exemplo de Davi. Ore, ame e entregue. Siga o seu exemplo e seja feliz. Que Deus nos abençoe.